Graça e paz, amados. Aqui é Karina Ramos, do Ministério Vida, e é uma alegria estar com vocês, compartilhando a palavra de Deus. Essa semana vocês tomaram um chá de mim, né? Eu brinquei com a Kátia, eu falei que eu tô dando uma folga para ela aí, descansar um pouco, descansar a voz, né? Descansar a garganta ali. Hoje a gente vai iniciar o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos é particularmente um dos meus preferidos, porque eu gosto muito dessa parte do estudo, que é o estudo dos primeiros cristãos, como era a vida dos primeiros cristãos. E Atos dos Apóstolos vai falar muito sobre isso, sobre a vida da igreja primitiva, a vida ali, como era o convívio, como era aqueles crentes ali no início de tudo, né, na era da graça, na nova aliança, como eles se comportavam, como pensavam. Então, Atos dos Apóstolos vai falar muito sobre isso, sobre os primórdios ali, onde tudo começou. Eu lembro que eu ouvi um pregador dizer uma vez que poderia ser dito que Atos dos Apóstolos, poderia o nome ser Atos do Espírito Santo, porque o que a gente vê é a atuação assim do Espírito Santo, muito, né, muito forte ali através da vida dos apóstolos. E é interessante porque a gente vai ver as primeiras pessoas ali, como elas agiam depois que elas tiveram o Espírito Santo habitando dentro de si, porque o Espírito Santo ele foi mandado por Jesus, Jesus subiu, foi para o Pai, voltou, né, para o céu, e daí ele mandou o Consolador, que é o Espírito Santo. Então ali nós vamos ver as primeiras reações, as primeiras atitudes das pessoas quando elas tinham já o Espírito Santo dentro delas. E a gente pensa assim, vai ser tudo lindo, agora o Espírito Santo está dentro da gente. Só que não, né? A gente vai ver que não era uma igreja perfeita, tinha várias questões. Vocês vão acompanhar aqui agora a leitura, né? O estudo aqui de Atos. Vamos ver que tinham problemas, tinha divisão, tinha gente má também. Enfim, tinha crente carnal, né? Depois segue as cartas ali, a gente vai ver quantos crentes carnais, quantas coisas que os apóstolos ali, Paulo especificamente, chamava bastante atenção, exortava bastante. Eu quero trazer para vocês aqui um pensamento aqui sobre o versículo. Eu quero ler um versículo-chave, eu quero ler o versículo 24. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 24. Diz assim, está escrito assim: Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual desses dois tens escolhido para assumir este ministério apostólico de Judas, que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então aqui eles estão... Aqui o Espírito Santo ainda não tinha sido entregue, assim, eles não tinham tido Pentecoste ainda, né? O Pentecoste vai ser no capítulo 2. Então aqui o Espírito Santo não estava dentro deles ainda, né? Estava ali sobre eles, não dentro. Então vocês vão ver que ali na escolha do novo apóstolo, eles vão tirar sortes, né? Eles vão orar ali, mas vão tirar sortes. Que eles usavam isso antigamente para saber a vontade de Deus. Hoje em dia a gente não usa mais isso porque a gente tem o Espírito Santo dentro de nós. E eles depois também não usariam mais porque teriam o Espírito Santo habitando. Já no próximo capítulo ali, a gente não sabe o tempo, né, que levou de um capítulo para o outro, mas no próximo o Espírito Santo já estaria dentro deles. Eu quero ler a passagem inteira para vocês entenderem ali a escolha desse novo apóstolo, que ele ficaria no lugar de Judas, que traiu Jesus, né? Então a passagem inteira, ela começa aqui no 12 e vai até esse capítulo aqui que a gente leu, não, até o 26. Eu quero ler com vocês para ficar mais claro. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro.
Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Como recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo, ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se Acedalma. Aceldama. Gente, que palavra é essa? Misericórdia. Aceldama. Não sei como é que fala isso. Aceldama. Gente, é isso que vocês estão ouvindo aí. Isso é caminho de sangue. Esse nome aí esquisito. Aceldama, que eu não lembrava nem desse nome, significa caminho de sangue. Porque prosseguiu Pedro. Está escrito no livro de Salmos. Fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite. E ainda, que outro ocupe o seu lugar. Isso Pedro falando, tá, gente? Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Aí foi o versículo que eu li agora, o 24. Depois oraram. Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2 tem sido escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram a sorte, naquele tempo ele tirava a sorte ainda, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Eu li toda a passagem para que a gente pudesse entender do que se trata aqui. Mas eu quero frisar aqui o versículo 24 mesmo, que foi o versículo-chave, quando eles dizem ali, depois oraram, Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 tens escolhido. Aqui fica bem claro o que era o princípio da igreja primitiva. Era uma igreja que colocava toda a sua confiança na decisão de Deus. Eles poderiam escolher por eles mesmos, né? Eles eram pessoas capazes de fazer isso, né? Observar ali todas as pessoas que caminharam juntos e poderiam escolher, acho que esse aqui é interessante, essa pessoa aqui é boa, tem as características que nós temos, que nós precisamos, vamos escolher ele. Mas não, eles já começaram, e eles nem tinham ainda recebido o Espírito Santo dentro deles, né? Era só sobre. Mas ele já tinha aquele princípio ali de fazer tudo que fosse fazer, fosse colocado diante do Senhor. Então eles oraram, Senhor, o Senhor conhece o coração de todos, mostra-nos qual desses 2 tens escolhido. Ou seja, mostra pra gente, Senhor, qual desses 2 o Senhor escolheu, né? Eles indicaram 2 nomes para Deus ali, que eles acharam, sim, que eram pessoas tementes, né? Mas não tiveram a audácia de escolher por si só. Pediram ali a orientação do Senhor, orientação final, assim vamos dizer. A orientação final ali foi do Senhor para que Deus mostrasse ali qual daqueles homens era o escolhido. Né? Você vê que eles podiam fazer, a gente pode fazer uma indicação, né?
Hoje em dia, ministerialmente, quem está ali na igreja pode indicar essa pessoa que é boa para isso, é boa para aquilo, mas como que é importante a gente orar. E aqui em Atos, nós vamos ver muito isso, como que era o procedimento original da igreja, né? Infelizmente, com o passar dos anos, a igreja foi deixando de ser como a igreja primitiva era, como a igreja de Atos era. E é muito triste quando a gente olha para a igreja hoje e a gente vê que ela está muito longe de se parecer com a igreja de Atos. E daí as pessoas falam, uma vez eu tive até uma conversa com um pastor e ele ali, né, falou que mas a gente vive em outro tempo, em outro século, não dá para ser como a igreja de Atos. Eu entendo que muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou. Só que os princípios não mudaram. Os princípios da palavra são o mesmo. Então a gente não pode se afastar do que era a igreja de Atos, né? Quando a gente se afasta disso aqui, a gente está se afastando da verdade. Daí a gente criou uma nova igreja hoje, né? A gente criou aí uma nova forma de cultuar. Se eu for falar sobre isso aqui, a gente passa horas aqui falando e, assim, daria um livro inteirinho, daria uma série inteirinha sobre isso, sobre o que a igreja hoje é, o que ela não deveria ser e o que ela deveria ser. Mas não é o caso aqui, eu não vou falar sobre isso agora. O que eu quero frisar bem aqui é o princípio da igreja. Qual que é o princípio? Quando eu falo igreja, não estou falando de templo físico, estou falando de pessoas, né? Igrejas são pessoas reunidas onde quer que estejam, né? Seja dentro do templo físico, seja dentro de uma casa, seja dentro de uma pracinha, em qualquer lugar. Onde houverem 2 ou 3 reunidos, ali estarei no meio deles, né? A palavra de Deus. Eu quero falar sobre o princípio ali. Qual que era o princípio daquela igreja? Colocar a confiança completa no Senhor. Qual que deve ser o nosso princípio hoje? Infelizmente, as pessoas elas estão muito... eu falei sobre isso, acho que no áudio de ontem. As pessoas elas não querem mais... elas estão individualistas, né? Eu falei sobre isso. E as pessoas, você falar que tem que obedecer à vontade de Deus e não a delas, é triste. Eu postei um versículo ontem, versículo do dia, que está em Provérbios 19:21, que diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Não é o versículo mais amado da Bíblia. Posso dizer sem sombra de dúvida que é um dos menos amados, porque as pessoas fazem muitos planos, né? E elas querem que os planos delas prosperem. Mas aqui o salmista está dizendo claramente: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Ou seja, eu posso fazer 1000 planos, mas eu escolho, eu prefiro o propósito do Senhor. O que prevalece na minha vida é a vontade do Senhor. Então as pessoas não querem esse versículo, né? Porque esse versículo faz com que elas saiam do centro. As pessoas elas querem estar no centro. E aqui a igreja de Atos, a gente vê que eles oraram e falaram: Deus, tá aqui esses homens, diz pra gente aí qual que é o escolhido. E poderia acontecer de Deus, assim, naquele momento ali, não escolher nenhum dos dois, né? Não aconteceu isso, mas poderia. Então, qual que é o princípio, né, de igreja? É a gente confiar 100% no Senhor, na vontade dEle. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Eu vejo muitas pessoas falando assim: eu escolho e Deus abençoa. Eu escolho e Deus abençoa. Eu faço e Deus abençoa. Não é Deus que vai atrás da gente abençoando as nossas escolhas. As pessoas têm essa ideia aí e acham que é normal. Isso aí é o homem no centro, né? Tá errado. A gente deve colocar Deus no centro. Não é eu fazendo as minhas escolhas e ele abençoando. É ele fazendo as escolhas dele por mim e eu acatando. É o contrário. Né? É ele que escolhe, é ele que diz o que eu vou fazer, onde eu vou morar, né? Qual é o meu ministério, com quem eu vou casar, se eu vou casar. É tudo Deus que decide, não é? A gente não está aqui, eu decido tudo o que eu quiser, faço o que eu quiser e Deus me abençoa. Eu já vi muitas pessoas falarem isso: eu escolho, coloco diante de Deus, ele abençoa.
E muitas pessoas têm se frustrado, têm tido problemas graves, porque não escolhem diante da direção de Deus e lá na frente vão colher vários problemas. A gente vê pessoas com problemas no trabalho, pessoas com problemas relacionais, casamentos desfeitos, há um monte. Eu nunca vi tanto casamento desfeito, ou tanto casamento de aparência só, porque as pessoas escolheram por elas mesmas. Elas não tiraram tempo ali para orar. Senhor, eu tenho desejo. Você pode ter desejos, né? Você pode fazer planos. Mas você tem que falar para Deus, Senhor, eu tenho esse desejo aqui. Eu coloco diante do Senhor aqui. Se o Senhor disser que sim, eu vou. Se o Senhor disser que não, eu não vou. Agora, não pode. Eu escolho. Eu decidi que eu quero casar com aquela pessoa ali. Mas aí eu não orei, não ouvi de Deus. Pai, me abençoa aqui minha união. E aí a pessoa vai, faz, acha que Deus está abençoando. Deus é misericordioso, né? Vai cuidando e tal. E daqui a pouco aquele casamento tá todo enrolado, a pessoa tá toda enrolada, porque não orou, porque não colocou diante de Deus, porque quer viver por si só, porque quer viver uma liberdade errada, né? Uma liberdade que virou libertinagem, quer fazer o que quiser e não quer dar satisfação nada para ninguém. E aí sofre, lá na frente sofre, né? Então, quando a igreja aqui, eu acho muito interessante que é o primeiro capítulo, né, de Atos, quando vai começar a ler a igreja primitiva, eles já começam orando, entregando uma decisão importante ao Senhor, que era uma pessoa que ia entrar para o ministério e fazer parte dos 12, né? Os 12 discípulos do Senhor. Então era uma decisão muito importante, eles colocaram aquilo ali diante do Senhor e disseram, Pai, qual que é a tua vontade? Quem que o Senhor escolheu? Então a gente escolhe a tua vontade. Então, amados, essa é a minha mensagem de hoje, que nós possamos entender que a vontade de Deus para nós, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Deus, ele sabe muito melhor do que eu e você o que a gente precisa, o que vai ser bom pra gente. Ele sabe. A gente não sabe. A gente pensa que sabe, a gente olha alguma coisa, eu quero isso. A gente pensa que sabe o que, né? Eu não estou dizendo que Deus vai escolher tudo pela gente, tá, queridos? Né? Assim, tipo, eu abro meu armário, que roupa eu visto, Senhor? Não estou falando isso, né? Mas passa um pouco por isso também, porque tem umas roupinhas aí, umas amadas irmãs aí, que só a misericórdia do Senhor, né? Então, olha no espelho e pergunta assim, Senhor, eu posso sair com essa roupa? Eu tenho plena convicção que se você estiver disposta a ouvir, ele vai falar, não, filha, joga essa roupa fora. Nem dou para ninguém, porque isso aí não presta para ninguém. Enfim, que a gente possa realmente orar e colocar diante de Deus, que seja feita a vontade dele na nossa vida. Né? Senhor, essa é a minha vontade, mas eu não quero a minha. Eu entrego a minha vontade ao Senhor, que seja feita a sua vontade. Qual que é a sua vontade, Pai? Então, que a gente possa viver dessa forma. Então, é isso que eu tinha para falar hoje. Vamos orar. Pai, eu quero colocar diante de Ti, Pai, a minha vida e a vida dos meus amados irmãos. Te pedir, Senhor, que nesse momento o Senhor ministre os nossos corações, Pai, para que nós possamos desejar ardentemente a Tua vontade, Pai. Porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. O Senhor sabe o que é melhor para a gente, Pai. O Senhor tem, Pai, planos perfeitos, Pai, planos de paz, Senhor, planos de nos fazer prosperar, Senhor. Que nós possamos, Pai, decidir entregar o controle das nossas vidas ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos entregar, Pai, a direção de tudo em Tuas mãos, Senhor. Que possamos orar, Pai, com relação a tudo, Pai. Que não venhamos a tomar decisões precipitadas, Pai, das quais vamos nos arrepender depois, Senhor. Por favor, Espírito Santo, nos instrui, coloque em nosso coração, Pai, que a Tua vontade ela é muito melhor que a nossa, Pai. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a vida de vocês. Um grande abraço e até segunda-feira.